Oi amigos do canal Anjo que Guarda, Leandro Tambelli. Eu hoje quero falar com vocês sobre cuidados que devemos ter pós-AVC. Muitas pessoas me perguntam quais os cuidados que devemos ter quando se tem um AVC. Eu vou ser bem sincero no que eu vou falar. Temos que ter total controle de tudo e total cuidado. Por quê? Porque é uma doença e se vocês forem prestar atenção, ela tem a tendência de reincidir, ter novamente. Tem muitas pessoas que são acometidas com AVC que falam, eu tive um AVC e tive um outro anos depois. Eu tive 2 AVC, tive 3 AVC. Tem gente que fala assim, olha, minha mãe teve 3 AVC, no terceiro morreu. Então o que acontece? Muitos pacientes acontece de ter o primeiro AVC e quando sai do primeiro AVC não tem os seus cuidados. Cuidados esses que as pessoas têm que ter devido ao grau de perigo. Tá me entendendo? É muito perigoso um AVC, hemorrágico ou isquêmico. Hemorrágico, você sair de um AVC hemorrágico com vida, é uma das coisas mais raras que eu conheço. Porque o que é um AVC hemorrágico? É quando uma veia, uma artéria no cérebro fica entupida, que pode ser obstruída por um nódulo de gordura. Por algum motivo acontece um problema nas artérias no cérebro e ela fica entupida e ela não consegue drenar o sangue para o cérebro. E ela fica inchando e estoura, rompe e ocorre o AVC hemorrágico. Isso que é um AVC hemorrágico. E o AVC isquêmico geralmente é aquele AVC que deixa as pessoas com muitas sequelas, paralisando um lado só do corpo e deixa as pessoas por anos, né? Acamado. Tem pessoas que não conseguem sair dessa situação de estar acamado com essa doença devido ao AVC. Então, o vídeo de hoje é para fazer um alerta. Primeiro lugar, você que foi acometido de um acidente vascular cerebral, vocês têm que entender, eu sou um cuidador, eu estou falando como cuidador. Vocês têm que entender que vocês têm que procurar um bom médico. Um bom médico não quer dizer que você tem que ir para um médico da rede particular. Na rede pública, existem muitos bons médicos. Tá entendendo? Se informe na sua cidade qual é o melhor neuro para avaliar, o neurocirurgião, né, para avaliar o seu caso, o caso de um ente querido seu que foi acometido por um acidente vascular. Procure um nutricionista para fazer uma dieta balanceada, porque você não vai poder se alimentar mais com as comidas que você comia antes do AVC. O seu organismo não consegue digerir os alimentos como digeria antes, porque você não consegue mastigar. Você perde no AVC muito da musculatura do corpo e dos movimentos, né? Você fica debilitado, é uma doença séria, gente. Não é brincadeira não. AVC hemorrágico é uma coisa muito grave, muito séria. Então você tem que fazer o quê? Você tem que procurar um bom médico, um nutricionista, um fisioterapeuta para poder se tratar. Existe no Brasil uma instituição chamada Rede Sara Kubitschek. A esposa de Juscelino Kubitschek, do presidente do Brasil que construiu e fundou Brasília. Ela construiu um hospital para reabilitação de pessoas com doenças graves que paralisavam o corpo ou sofriam acidentes, né? Traumatismo craniano, esse tipo de coisa. Então o que acontece? Vocês podem entrar através do site Rede Sara
você pode pegar o laudo médico do paciente e tentar cadastrar o paciente em um dos hospitais de reabilitação, em um desses centros de reabilitação da Rede Sara, tentar cadastrar o paciente para ele poder ter o direito de ter acesso a uma vaga nesse hospital de reabilitação. Esse hospital, minha mãe, eu consegui uma vaga para minha mãe nesse hospital e minha mãe ficou nesse hospital 2 vezes. Minha mãe teve 2 entradas. No período eu fiquei cuidando dela dentro desse hospital. O hospital me forneceu toda a alimentação, a roupa, tudo. Eu só tive que levar a minha mãe. Eu entrava lá na segunda-feira de manhã, dava entrada no hospital e eu saía do hospital por volta de sexta-feira à tarde. Então passava a semana todinha internada nesse hospital de reabilitação. E nesse centro de reabilitação do Sara Kubitschek, eu aprendi sobre nutrição, eu aprendi sobre fisioterapia, eu aprendi sobre os direitos do deficiente, eu aprendi sobre exames, né? Como analisar os exames, como ajudar e facilitar a vida de uma pessoa com deficiência, como organizar uma casa para uma pessoa deficiente, quais os alimentos que tem que ser retirado da vida desse paciente para ele ter uma vida mais funcional, entendeu? Mais qualidade de vida para o paciente, o psicológico do paciente, que ele tem que aprender a ter lazer, entretenimento, resgatar a memória do paciente através de conversas, de diálogo, tá entendendo? Se colocar no lugar do paciente para facilitar a reabilitação do paciente. Então, e entre outras muitas coisas que eu aprendi, os direitos que os pacientes com deficiência têm, que muita gente não sabe, tá entendendo? Problemas como prisão de ventre, que os pacientes acamados não conseguem, né, fazer suas necessidades. O hospital ensina as técnicas, como você fazer com que o paciente tenha a função intestinal melhorada, porque os pacientes que são acamados sofrem disso, são acometidos dessa deficiência no organismo, entendeu? Que nem tudo que é sobre reabilitação quer dizer peso. Não adianta você fazer musculação pós-AVC se você tem um problema de pressão alta. Você não pode estar carregando peso, tá entendendo? Porque você carrega o peso e a pressão sanguínea do corpo sobe e vai ser acometido de quê? De problemas neurológicos. Pode ocorrer um outro AVC, tá entendendo? Muitos pacientes que tiveram o primeiro AVC, quando tem o segundo AVC ou o terceiro, ou nem dá tempo de ter mais porque morre no segundo, é porque não teve os cuidados. Você tá entendendo? Tem muita gente que vê assim ele sair do primeiro AVC e se achar que tá forte. Ó, minha mãe saiu do primeiro AVC. Opa, tudo bom? Minha mãe saiu do primeiro AVC. O que é que aconteceu com minha mãe? Ela pegou e não teve o que fazer. Eu deixei ela numa casa, que eu tinha um trabalho numa casa de arte e cultura, e meu irmão tirou minha mãe do quarto dele para botar a mulher com um filho e botou minha mãe para cuidar do meu pai, cadeirante com a perna amputada, numa sala. A minha mãe tinha que ajudar a dar banho no meu pai, pegar água na geladeira, pegar uma fruta, pegar uma comida. E pacientes acamados, minha gente, pós-AVC não é para fazer esse tipo de coisa, não. O AVC é uma doença que debilita a pessoa, então você não pode pegar o paciente e mandar após o AVC a estar carregando peso, a estar fazendo as coisas. Não pode fazer pressão psicológica na cabeça de um paciente, não pode ter estresse, não pode ter picos
de pânico, porque o pânico e o medo causam doenças graves numa pessoa que foi debilitada com AVC, tá entendendo? A alimentação tem que ser muito controlada, não é fácil. Muitos pacientes são acometidos de cirurgias graves, como no caso de minha mãe no AVC hemorrágico, teve um tumor cerebral e na sequência, um ano depois, minha mãe fazendo peso, fazendo as coisas dentro de casa sozinha, foi acometida com mais 2 AVC isquêmico e um aneurisma cerebral. Então a minha mãe não tinha como ficar bem, fora os problemas que família, né, traz, né? A minha mãe sofreu muito, então teve os problemas também de relacionamento, que as pessoas não respeitam o casamento de uma pessoa acamada. Geralmente quando você é acometido de AVC, você fica debilitado psicologicamente, acha que as pessoas não gostam de você, fica assustado. O paciente às vezes quer falar e não tem voz, a voz não sai, tenta falar e não consegue pronunciar as palavras. Tudo é no tempo do paciente, tem que respeitar isso. Você que cuida dos pacientes acamados com AVC, tem que se colocar no lugar dele. Por favor, se coloque no lugar dele. Às vezes eles querem falar, mas não conseguem, gente. Entendeu? Se vocês têm pessoas na família que fazem mal a esse paciente, não passe ligação, não receba ninguém dentro da sua casa, porque é um período de reabilitação que o paciente tem que ficar sem estresse, sem problema. Não é fácil, amigos. Eu falo de coração, não é fácil. Entendeu? Minha mãe ficou 1 ano e meio numa cama. 1 ano e meio. Eu não podia fazer uma fisioterapia forte na minha mãe porque poderia ocasionar de um problema mais grave. Depois ela ficou, a pobre da minha mãe, 3 anos e meio fazendo fisioterapia de choque. O meu irmão no AVC, eu acho que muita gente com AVC, quando tem AVC, a família, quando tem alguma coisa, já vai lá, pega logo a chave do carro, pega a loja da pessoa, né? Pega os imóveis, pega os bens. Eu aconselho as pessoas que tiveram AVC fazer uma procuração e deixar uma pessoa séria para cuidar de vocês, porque no caso da minha mãe não deu tempo. O meu irmão pegou tudo que minha mãe tinha de valor e levou com a mulher dele. Então o que acontece? Eu fiquei só com a geladeira, uma mesa, um sofá e uma televisão antiga e uma cama velha, tá entendendo? Mas a loja da minha mãe, tudo que ela tinha dentro da loja, as coisas que ela tinha comprado, o carro dela, tudo meu irmão levou, tudo. Tá entendendo? Então quando você é acometido com uma doença grave, a primeira atitude daquelas pessoas que estão próximo, que quer tirar alguma coisa de aproveito da situação, é dizer que um paciente acamado, ele já é inválido, ele já está morto para a vida, mas não é verdade. A minha mãe está aí, ó, viva, andando, se tratando. Hoje ela luta contra um câncer de mama que eu descobri. E minha mãe está de cabeça para cima, positiva, porque o paciente tem que ser positivo. Minha mãe não dá atenção a essas pessoas mais, porque com doenças neurológicas a memória vai se apagando. Então eu aconselho vocês que são pacientes de AVC, tudo aquilo que lhe faz mal, apague da sua memória. Não vale a pena relembrar pessoas que não fazem bem à sua saúde. É um momento de se concentrar apenas na sua reabilitação, numa alimentação mais saudável, nos exercícios físicos. Esse hospital que eu falei de reabilitação, o Sara Kubitschek, eu não sei se é um hospital ou é um centro. Eu poderia chamar de centro de reabilitação. Ele é perfeito. Então tem pessoas com doenças muito graves, neurológicas, que são acometidas e paralisam o corpo todo. Tem esclerose múltipla, né, que é uma doença muito grave. Tem traumatismo craniano, né, de acidente, que a pessoa sofre um acidente e fica muito tempo assim,
perto dos movimentos. Então, amigos, é isso que eu tenho que dizer para vocês. Vocês peguem, procure um hospital próximo de vocês, um médico bom, um neuro. Pergunte o que é que você pode fazer para melhorar. O paciente também tem que começar a questionar as coisas, porque não é porque você está numa cama que você não tem direito. Aprende a falar, se esforce, tente arrumar algum jeito de se comunicar. Você não morreu, você está vivo, você está nessa situação temporariamente. Você tem capacidade de sair da cama. A minha mãe saiu da cama. A minha mãe saiu, ó. Minha mãe teve um AVC hemorrágico com tumor cerebral, 2 AVC isquêmicos e um aneurisma cerebral. E no último AVC ainda teve uma fratura no ombro. Vocês podem, todos vocês têm capacidade disso. Confiem em vocês, se levantem. Façam uma dieta, se esforce. Não desista nunca. Não fique triste, não fique com depressão. Eu acredito em você. Eu confio em você. Você tem uma força interior que vem de Deus, que Deus coloca na sua vida para se levantar, independente da sua religião, porque religião e fé não se discute, só se acredita, só se tem, né? Tem que ter fé. Então acredite no tratamento, confie no seu neurologista, procure um fisioterapeuta bom. Quem puder se inscrever pela internet na rede Sara de reabilitação, se inscreva. Leva um tempo. A minha mãe levou cerca de 7 meses para ser chamada, mas chamaram a minha mãe e minha mãe foi pro Sara. No vídeo prometo a vocês que eu vou falar sobre os direitos do deficiente. Eu vou falar tudo que eu aprendi no Sara Kubitschek para vocês, porque serve de aprendizado. Quem tiver dúvida, façam perguntas, tá entendendo? Vá nos comentários, comente, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar, tá entendendo? Mas vamos sair dessa, vamos botar uma alegria, entendeu? Lembre-se que em primeiro lugar é você, segundo você e terceiro você. Os outros nem botaram em lugar nenhum não, porque você já deu a vida toda atenção aos outros. Tá agora no momento de você dar atenção só a você. Acredite em você, porque se você acredita em você, tudo vai mudar. A mudança parte de nós. Se você acreditar que você é capaz de se levantar dessa cama e sair andando, você vai sair. E se não sair da cama, lembre-se, tem muitos atletas que não saem nem de uma cadeira de roda e fazem coisas maravilhosas. Eles pintam, eles cozinham, eles fazem tudo. É só você adaptar a sua vida. O mundo é uma adaptação, você tem que se adaptar, entendeu? Vamos se adaptar, vamos bola pra frente, entendeu? A vida que segue. Não fique triste, porque tristeza não vai lhe tirar da cama. Vai prejudicar seus problemas do seu tratamento de cabeça. Assista filmes, leia revista, faça trabalhos manuais, nem que seja coisas leves. Tá entendendo? Nem que seja para descascar uma fruta. Olha, se você souber a importância de descascar os legumes e as frutas para um paciente, você imagine, você está acamado e não poder fazer nada. Você tem que aprender, entendeu? Você volta a ser criança, então vai ser tudo lentamente. Uma criança não nasce e já sai andando não, minha gente. Uma criança, para aprender a andar, leva um tempo. Quando você tem uma doença grave como essa, uma doença neurológica, vocês têm que entender isso. Eu falo como cuidador. Eu sou louco pela minha mãe. Desde 2014 eu cuido dela sozinho. Vivo só com um salário mínimo
e fico tentando fazer um trabalho aqui e outro ali. Nessa pandemia eu sofri tanto. Aí meus amigos me ajudam. Eu gosto de artes plásticas, eu gosto de pintar, de desenhar. Não posso comprar nada para fazer meus trabalhos de arte. Por quê? Porque todo o dinheiro que entra é aplicado no tratamento de minha mãe. Então quando alguém me doa alguma coisa para mim fazer meus trabalhos, eu fico feliz. Eu sou fotógrafo, faço um trabalho legal. Então, é isso. Para finalizar o vídeo, nesse meu canal tem um vídeo que eu falo sobre os benefícios do Nutrensênio. Os benefícios do Nutrensênio. Tá entendendo? Que é um suplemento que minha mãe toma sem sabor, que foi o que ajudou a minha mãe a se levantar da cama. É um alimento caro. Aqui no Paraná custa R$110 a lata de 740 gramas. Ela toma uma lata por semana. Porém, foi o melhor suplemento que eu encontrei para minha mãe. Não existe outro. Pode até ter outro, mas eu não conheço, eu desconheço. Tá bom? Então, esse vídeo ficou um pouco longo, mas ficou informativo, né? Não é bacana? Quando a gente assiste uma coisa longa e é informativo. Quem puder seguir o canal, segue. Olha os vídeos do canal. Olha a minha luta. Eu mostro num dos vídeos aí que eu vou a pé buscar os medicamentos de câncer de minha mãe. Porque com doença a gente não pode brincar não, sabe, amigos? Doença é uma coisa grave e a gente tem que seguir em frente. Tem que seguir em frente. Por quê? Porque é uma situação que não espera, né? A doença não espera nada. Aqui em Foz é muito interessante. O sinal fecha e mesmo que esteja aberto, os carros param. Eu acho isso tão gentil. Eu acho muito nobre. É bacana, né? Aqui em Foz do Iguaçu eu consegui, graças a Deus, o tratamento para minha mãe. Minha mãe aqui tem um oncologista, tem um mastologista, tem um neurologista, tem um cirurgião geral, tem um fisioterapeuta, tem um gastro, tem um urologista. Minha mãe aqui tem clínico geral, tem psicólogo. Aqui no sul eu encontrei o que eu não encontrava no Nordeste. E as pessoas me questionam, porque o questionar é do indivíduo, né? Do ser humano. As pessoas já questionam, já nasce com aquela pergunta: por quê? Por quê? Parece criancinha, né? Recém-nascido, só fala por quê? Por quê? Mas é isso que eu digo. A minha mãe está numa cidade maravilhosa, entendeu? Estamos no Paraná, uma cidade que respeita o idoso, os deficientes são prioridade mesmo. Eu bato no peito e digo: você tiver um problema grave de saúde, você não pode ficar na sua cidade porque acha mais conveniente, não. Vocês têm que sair. Vocês peguem seu paciente e procurem tratamento onde tem. Porque não é para todo mundo, não. E eu tenho muito orgulho do que eu sou e da pessoa que eu sou. Eu sou uma pessoa que eu não tenho tempo ruim. E para salvar minha mãe, eu vou aonde for. Eu não tenho tempo ruim. E eu espero que vocês me entendam. Não me leve a mal. Não faça nada sem procurar um médico. Não faça nada sem procurar uma equipe séria para cuidar de vocês. Mas saiba que tem tratamento. Tem tratamento. Tá bom? Um abraço a todos. E finalizo pedindo muito para vocês me seguirem, se inscrever. Quem puder divulgar o canal, ajuda, porque eu posso trazer mais informações.
E eu sei que informação nesse momento é o que mais a gente precisa. Porque quando a gente está acometido de uma doença grave, a gente fica em pânico, né? Então um abraço a todos, um grande beijo. Vamos se levantar dessa cama, vamos acreditar mais em nós e vamos sair dessa situação. Fica com Deus. Um beijo a todos. Se inscreve no canal. Tchau!